Satisfação que inicio o primeiro podcast do escritório Pacheco e Sorge, advogados. Meu nome é Bernardo e será uma felicidade nós abordarmos principalmente o tema da agricultura e Proagro. Passo a palavra para o nosso sócio, Pedro. Então eu sou o Pedro Sorge, sócio do Bernardo, né? Atuando aí na advocacia há mais de 10 anos. E esse tema tão sensível e tão próximo da nossa realidade, que é agricultura familiar. E hoje a gente tem a honra de contar com uma presença muito especial, de uma convidada que vocês já vão conhecer. Eu sou a Josiane, sou advogada no escritório Pacheco e Sorge e estou muito, muito feliz de estar participando desse episódio, principalmente em relação a um assunto que é tão importante aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Então, julho é o mês que a gente comemora o Dia do Agricultor. E por isso mesmo a gente iniciou esse podcast convidando não um agricultor, mas uma agricultora. E isso me fez lembrar das épocas, né, da época quando a gente analisa os processos de aposentadoria e a gente busca a certidão de casamento dos agricultores. E muitos casos, a grande maioria, a gente vê o homem como agricultor e a mulher relacionada como do lar. E a nossa convidada, ela vem desmistificar todo esse pensamento, né? A gente sabe do trabalho que a mulher tem, do envolvimento que a mulher tem, e o papel da mulher não é apenas ser a do lar. E é uma grande influência que as pessoas passaram a seguir para conhecer o seu dia a dia, dia de batalha, de conquistas, né? E é um grande prazer, Beatriz, te receber aqui na minha cidade, em Chapecó, para você conhecer a nossa realidade também. Já tive o prazer de conhecer a sua propriedade, de comer os morangos, né? Ótimos morangos. Direto do pé? Direto do pé, né? Então, eu fico muito feliz por você representar uma classe tão trabalhadora e especialmente as mulheres, que muito fazem, né? Para a agricultura, pela família, né? Para o crescimento realmente das produções, né, dos nossos, né, vamos dizer assim, o crescimento da economia, da economia, né? Da economia familiar, né? Uhum. Seja bem-vinda, então, aqui, Beatriz. Muito obrigada. Não sei falar direito o teu sobrenome, é mais conhecido como é que é. E aí, mulher? Ô, mulher, como é que é? Opa, mulher. Opa, mulher, seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço o convite, obrigada pelas palavras. E sim, a minha luta na internet foi por causa disso, né? Para mostrar que a mulher, ela tá junto do homem, né? Não atrás dele. Que isso no nosso meio ali, né, da agricultura, tem muito disso, de que a mulher só fica em casa. E meu marido diz que a gente arruma coisa pra cabeça, né? Porque só ficar em casa já é muita coisa, né? Bastante trabalho. Já é bastante trabalho. E hoje em dia as mulheres, elas querem tomar frente, né? Da propriedade também. É o que eu falo, porque assim, o que acontece às vezes é que a mulher fica atrás do homem, o homem sempre toma todas as decisões sozinho, e no dia da perca desse homem, da cabeça, da propriedade, é onde desmorona às vezes tudo, né? Então, se eu tô junto no caminho, né? Se eu tô ali junto tomando as decisões e vendo as coisas, como são feitas e como que acontece, né? Eu consigo também continuar esse negócio, porque é um investimento alto, né? Bastante coisa, é uma luta de uma vida inteira para depois eu não conseguir tocar, como é que é, né? Eu acho que assim, né, Beatriz, não só na agricultura familiar, que é a situação de vocês, também não se pode esperar que a atividade seja desenvolvida por uma única pessoa, né? Porque não se dá conta. Na verdade é essa, né? Então, assim, o trabalho ele tem que ser conjunto, ele tem que ser de companheirismo. Os dois têm que estar na lida todo dia, né? Enquanto um tá
tá no trator, outro tá mexendo lá na lavoura e assim vai e faz parte, né? Mas ficou muito tempo assim, como a mulher sempre foi só a muleta. A Uhum. mulher nunca foi a dona da decisão, né? E hoje, no nosso caso, na nossa propriedade, a gente decide as coisas junto, né? Não é mais o Uma homem que decisão decide conjunta da família. conjunta da família, isso. Isso aí que A eu acho. mulher antes servia apenas como mais uma mão de obra, como uma muleta, uma ajuda, né? E Uhum. hoje não, né? Hoje eu, né, e muitas outras de nós, a gente ajuda a tomar as decisões, né? Tanto que o morango veio de uma decisão minha. Mas isso que eu ia dizer, deixa eu até te interromper, porque eu sempre tive assim, me parece que a mulher, ela é mais aberta à novidade, ela é mais progressista. Ela tem mais. Tu não te representa isso também, Bernardo? Que a mulher ela tem uma facilidade maior de inovar e de fazer a mudança. Ela é mais adepta à mudança. E às vezes, até para corrigir erros que vão se perpetuando ao longo, faça assim porque sempre foi feito. E a mulher tem essa capacidade de evoluir e Buscar coisas novas, buscar né? coisas novas Isso com aí. maior facilidade do que o homem. Então, sem dúvida, a participação da mulher, da forma que você vem falando, né, ativa, presente, ela com certeza é um salto para a própria atividade econômica da propriedade da família, né? É uma evolução de todo o grupo. É isso aí. Só para nós E entender um até, pouquinho nós melhor. temos a questão do digital, né? A gente não pode esquecer da importância agora, não só da mulher, mas do próprio agricultor, né? Da família em geral, se incluir no meio digital. São diversas as exigências hoje, né? Inclusive pega a nota do produtor, né? Eletrônica, que é uma exigência que se passou, né? Então, existe essa necessidade de se A nota aprimorar. eletrônica, os sistemas bancários são eletrônicos, as assinaturas de contratos são eletrônicas. É um caminho sem volta, né? Não tem mais como... E então isso a gente lá tem em que... casa é tudo eu que faço. A nota eletrônica é eu que faço, as assinaturas digital para o banco é tudo eu que faço. Quando o Zaquiel precisa fazer, mas é eu que vou lá e organizo no aplicativo, ele só vai lá e assina. Cobrança de boleto, é tudo quase que 100% somente eu. Aí tem a parte. questão da internet rural também, né? Então, a gente sabe que muitos lugares não têm internet. É uma exigência, é uma necessidade Hoje é uma hoje, necessidade, a internet, né? Então, já dizem que a internet é incluída como um direito fundamental. Uhum. Então, o agricultor também é uma forma de exigir seus direitos, né? Também ter a busca pela a utilização da internet, né? Mas o que me chamou muito a atenção do teu trabalho, né? É o contato que você tem com as pessoas. E apesar de você desenvolver esse trabalho na internet, isso não te excluiu de permanecer a pessoa que você é e continuar trabalhando na agricultura, né? E evoluindo com isso, óbvio, né? Aham. E eu vejo isso como um grande exemplo. Mas também você passa muito das dificuldades que os agricultores no dia a dia do seu trabalho têm, né? E quando a gente começou a trabalhar com a cultura da cebola no escritório, a gente levou até um susto, em razão dos valores que são envolvidos para você produzir 1 hectare. Porque também chamou a atenção que muitas das propriedades na tua região, tem muito cliente, Angelina, ali em Alfredo Wagner, em Buia, e Ituporanga, né? Então, até cidades que a gente desconhecia do mapa, grandes produtores de cebola, mas pequenas propriedades, né? Pequenas, assim, de 2 hectares, 1 hectare, 3 hectares é grande, né? E o que chamou muito mesmo a atenção é o custo para você produzir a cebola em 1 hectare. Então, para quem está nos acompanhando e não sabe, né? O custo hoje, você pode até me desmentir, pelo que a gente pegou, ele varia de 40 a 50 mil reais para você produzir 1 hectare de cebola. E acontece de muitas safras você não conseguir tirar isso. Acontece. Eu acho que eu gostaria que você trouxesse essa realidade,
Porque se existe alguém que investe no trabalho, e muitas vezes, às vezes, as pessoas julgam muito o agricultor por dizer, tem crédito subsidiado e tal, mas esquece que o crédito é para você colocar 40, 50 mil numa produção de 1 hectare, que é tudo que ele tem. Ele tá dando a win ali. Ele tá apostando tudo, ele tá né? apostando tudo, né, o agricultor. Eu digo que, assim, que o sol brilha para todo mundo, a sombra para poucos, né? Isso, às vezes, é um debate que tem na internet. Que as pessoas vêm e falam, né? Tem crédito subsidiado. A resposta que eu digo é, vai lá e investe. Se é tão fácil assim, né? Vai lá e tenta. Realmente, a hectare de cebola hoje, para produzir, está em torno de mais ou menos 40, 50 mil. E fora que a mão de obra é difícil, né? Também a questão de tempo e clima, né? Muito difícil. Nós temos passado por uns 4 anos difícil de tempo e clima. Esse ano agora que passou, safra 2025, 2026, teve uma época que o clima meio que deu uma dificultada ali, né? Muito tempo de chuva, mas a gente conseguiu recuperar. Mas só que tudo isso acaba agregando valor na produção final, né? Custando mais caro, na verdade, pra gente, né? E daí, na hora de vender, teve uma super produção e não conseguimos... Que foi essa última safra agora, né? Deu uma super Quando produção. tu tem uma produção, uma cebola bonita, tudo corre boa, bem. E para piorar, eu acho que temos a importação de cebola do Chile, né? Que aconteceu, né? Esse ano deu a importação, deu preço baixo e deu um excesso enorme de cebola espigada, que é a cebola que sai aquela florzinha, né, pra cima, que é um talo duro, né? É uma cebola que tem o consumo normal, né? Mas ela não tem a mesma aceitação de mercado, nem o mesmo preço. Não, porque se, por exemplo, a cebola tivesse pro produtor R$4, a gente conseguia vender ela pela, sei lá, 50 centavos, R$1, né? Mas ia conseguir também escoar ela. E esse ano não, esse ano ela ficou jogada no chão, Porque né? a cebola boa, de boa qualidade, tava com preço muito baixo. Então aquela ali não tinha nem... Eu não sei se vocês sabem, mas a cebola podre, a cebola que... Porque assim, a cebola ela é feita de várias camadas, né? Sim. Cada folha daquela é uma volta na cabeça, né? E às vezes acaba que uma folha daquela ali acaba ficando doente e ela apodrece Lá no meio. Lá no meinho. E se ela ficar guardada, armazenada no galpão, quando ela aperta ela se mostra podre, né? Então ela é descartada, né? Lá na hora da classificação. Essa cebola podre, ela é vendida para tempero, sal temperado, esse tipo de coisa, né? A indústria que a gente chama, né? Isso. E esse ano tava tão ruim o preço da cebola que não valia a pena comprar a cebola podre. Aquela cebola grandona, que é a caixa 4, que a gente chama, que é a que o produtor gosta de produzir, que o consumidor não gosta de comprar, aquela tava indo para a indústria daí. Eles estavam comprando tanto produto no mercado. De tanto produto que tinha no mercado. Esse ano nós tivemos uma safra recorde, nós nunca colhemos tanta cebola que nem colhemos esse ano. Foi 550 toneladas em 11 hectares. 11 hectares. Eu até... Isso porque ficou muito espigada no chão, né? Se olhar os vídeos que tem na internet, que ficou assim, tipo, muita cebola no chão. Foi uma safra recorde. O clima às vezes atrapalha, e aí dá quebra, mas o preço às vezes fica bom. E às vezes quando favorece demais, também prejudica a comercialização em razão do excesso. O produtor acaba perdendo quando a cebola estraga e acaba perdendo quando a cebola tá Sabe boa também. Sabe que a gente teve num seminário, até em Tuporanga ali, que é capital nacional da cebola, né? Um dos seminaristas lá comentou, olha, não existe mágica, né? Para que a coisa seja boa, alguém tem que ir mal, porque se todo mundo for muito bem, não vai ser bom para ninguém. E nós iniciamos aqui conversando sobre custo de produção, e tu falou em torno de 40, 50 mil por hectare. Isso. Só para a gente ter uma ideia, assim, quanto que custa um hectare de terra na região ali?
Ai, varia muito, né? Mas ali na Essa área nossa, agricultável, assim? ali na nossa região, acredito que em torno de uns 100, 120 mil hectare. Então vamos dizer assim, que uma safra, ela dá de 40% a 50% do custo da terra. Então Aham, uma safra ruim, tu já coloca, vamos dizer assim, 50% isso. do valor da Do valor da terra terra. em risco, Em risco. com possibilidade, sei lá, de todos os riscos de perder o Uma próprio coisa bem, que a né? gente trabalhou, às vezes, a vida toda para adquirir, né? Com Uhum. suor, né? Batalha. E para, às vezes, né? Num ano só. Eu sempre digo assim, que às vezes 5 minutos de chuva de granizo, né? Porque a gente ouve muito, assim, os produtores falarem em relação à questão do granizo. Por que o granizo ele é tão prejudicial para a cebola? Qual que é a diferença do granizo para outros eventos climáticos, assim? Por que o granizo ele é tão... O tempo climático, assim, quando ele tá. Por exemplo, chove muito ou fica muito nublado. O que que a planta quer? A planta quer chuva na quantidade certa e luz para fazer a fotossíntese e crescer e, Uhum, né, e poder comer ali, né? Enfim, se ele fica muito tempo nublado, a planta fica doente, uhum. né? Então, a doença, tu vai lá, entra com tratamento e tenta curar aquela doença e vai. Daqui a pouco, às vezes, tu consegue curar, né, aquela doença, mas o granizo, ela é uma chuva de pedra. É, quando que dá o granizo? Quando a cebola tá madura. Quando ela. No final do ciclo. Nós perdemos três safras de Uhum. granizo já, né? Mas uma. Perdemos E quando. época fora, né? Uma época que ninguém imagina que vai acontecer o granizo, né? E nós tivemos em 3 épocas. Numa, quando ela tinha recém-plantada, a gente com tratamento conseguiu reverter, não 100%, mas conseguimos ainda, né? A segunda foi quando ela tava toda com a terra fechada, mas não tinha cabeça. Daí ali Uhum. nós tentamos, mas acabou perdendo. E daí, uma terceira vez, nós tava arrancando a cebola. Arrancando, e até meio-dia, tudo de boa, um sol bonito, de repente veio uma nuvem preta e simplesmente destruiu tudo. É a pior sensação que existe no mundo. Tu vê ali aquela chuva, porque é uma chuva de pedra, né? Sim. Uhum. Vai destruindo tudo. Tá, e Destruindo assim, tudo. o que me parece, assim, porque a seca tu vai vendo o efeito dela ao longo da própria ocorrência da seca, né? Isso, aham. E o granizo, porque assim, deu a chuva, ele vai machucar o bulbo da cebola ali, né? Isso, ele machuca e apodrece, não tem E mais o que ali fazer. aquilo ali cria um acesso de doença, de De doença, de bactéria, bactéria, e aí vai isso. apodrecendo de Apodrece. dentro para fora, e Isso. aí que corre o risco de se perder uma safra inteira. É porque assim, se tu for lá no mercado, por exemplo, vamos supor que essa Uhum. cebola ela vai pro mercado. Tá. Entre uma cebola que tá lá bonita e uma cebola que tem um machucado, uma ferida, tu não vai escolher a que tem a ferida. Então essa cebola ela é descartada. Uhum. E o interessante é nessa última que deu que a gente perdeu quando tava arrancando ela foi tão forte, triturou tanto a cebola que a gente do lado, a hora que passou a chuva, que foi entrar na roça pra ver, ardia, corria água do olho, assim, Da cebola, da cebola. igual Isso, quando a aham. gente vai cortar a cebola na cozinha. Isso, porque a cebola, quanto mais verde ela tá, quanto mais hidratação ela, mais nova, né, digamos assim, mais ela solta esse ácido, né? E quanto mais desidratada ou quanto mais tempo armazenada, menos ela solta, né? Imagina, quando ela tá lá na roça, ela tá com 100% Sim, ela da água, né? Uhum. Viu, Beatriz? Eu ia falar para você. Nós somos advogados, escritório de advocacia, mas não estranhem nossas perguntas, tá? Porque quando a gente faz o nosso trabalho, a gente quer conhecer a fundo tudo o que acontece. Então, a gente tem diversas culturas e foi legal isso. Eu sou técnico em agropecuária, né? Uhum. E também advogado. Mas, assim, a gente gosta de saber, né, na prática, né, como ocorre, né, o cultivo da espécie, né, para que a gente possa fazer a melhor defesa possível. A Josi, que faz análise dos processos, né, Josi, doutora Claro, Josi? a gente busca sempre, assim, entender o que de fato acontece ali na lavoura com o produtor. Como que ele planta, como que ele cuida,
como que ele colhe, E, né? e assim, né? Como eu não entendo nada do trabalho de vocês, vocês também não têm obrigação de entender do meu, né? E é super normal que tenha essas curiosidades e essas dúvidas, né? Por isso que é importante essa troca que a gente está fazendo Isso contigo, aí. né? E a gente precisa saber qual que é o problema do produtor. No que ele está sofrendo, de que forma que ele está sofrendo e de que forma que a gente consegue ajudar ele naquele problema, né? Isso aí. E esse é meu trabalho na internet também. Por isso que às vezes, tantas vezes se pergunta a mesma coisa e eu tento o máximo possível responder todas as pessoas, mesmo que aquela pergunta já tenha sido feita várias vezes. Porque ninguém é obrigado a saber, É né? verdade. A gente tem uma situação que a gente está debatendo bastante, que é em relação à cura, à venda, né, Pedro? Não sei se tu quer questionar em relação a isso. Eu acho que Porque assim. existe uma diferença muito grande de valores, principalmente nas indenizações do Proagro, né? Na análise, na avaliação, no momento que isso ocorre, né? É assim, na verdade, até tu já comentou sobre o nosso escritório nos teus stories um tempo atrás, né? E Uhum. justamente sobre uma questão de Proagro, né? E que é o nosso principal trabalho no escritório, é a análise, a revisão dessas. A reanálise, na verdade, dos processos de Proagro, né? Então, o Proagro ele é um seguro agrícola, um programa de governo que funciona como um seguro agrícola. Uhum. O produtor, quando ele vai fazer a safra, ele não. A maioria das vezes, principalmente na agricultura familiar, não tem o dinheiro do caixa, né? Então ele vai lá, toma um empréstimo para poder fazer o custeio da safra e junto com esse empréstimo ele contrata então um seguro, né? Esse seguro ele é pago, ele não é gratuito. Não é. Que muita gente acha que é, É, né? ele não é gratuito, apesar dele ser subsidiado pelo governo, ele não é um programa gratuito, o agricultor paga por isso. E aí, quando acontece uma perda da safra, parcial ou total, né? Seja pela seca, pela chuva, pela doença, pelo granizo, então ele vai acionar esse Proagro, né? E aí, muitas vezes, quando dá o Proagro vem negado ou o produtor recebe muito menos do que acreditava que tinha direito, é que esse produtor nos procura para a gente então fazer essa revisão, né? E o que o Bernardo vinha dizendo ali, que é uma coisa que a gente enfrenta muito no escritório, é que a cebola ela tem um ciclo um pouco diferente de outras culturas, que é o processo de cura, né? Então ele Uhum. não termina na colheita. Não. A colheita ela é uma etapa, vamos dizer assim, que normalmente o momento pré-colheita é quando o perito vai lá avaliar as perdas, mas após a colheita a cebola passa por um processo de cura. Tu pode explicar um pouquinho mais para nós do que é, como que é esse ciclo da cebola, né? Até a comercialização, de fato? Então, a gente fazia, por causa já do seguro, antes a gente fazia o seguinte: arrancava toda a cebola da terra toda, deixava em cima da terra e depois voltava cortando manualmente, né? A gente faz isso manualmente, cortando a cebola que estava ali em cima da terra. Ali ela já ia fazendo esse processo de desidratação, Que é a né? cura. Que é a cura, Uhum. isso é. A gente sempre diz, né? Pra tentar puxar toda a aguinha que tá ali no talo, mandar pra cabeça o restinho, né? Uhum. Quando a gente perdeu a cebola naquele ano, a gente começou a fazer um pouco diferente. Porque a partir do momento que a gente arranca a cebola da terra, a gente perde o seguro. A partir daquele momento não tá sendo mais válido, né? Uhum. Então, hoje a gente arranca e corta a cebola, a mesma hora que arranca, já passa a faca, corta, ensaca e leva pro galpão. O jeito que a gente faz, a gente tem um galpão grande com 4 estaleiros, Uhum. né? Posicionado de uma forma onde tem ventilação boa, né? Uhum. Tem sol, né? Não é um lugar sombrio, para a cebola ir fazendo essa cura. A gente, então, arranca, corta e essa cebola, geralmente, ela já vai pro mesmo dia, no mesmo dia ela já vai pro galpão, Uhum. para esse processo de cura, né? Uhum. Que é, no mínimo, em torno de uns 30 dias, né? Para a realidade da nossa região aqui. Isso. Porque o processo de cura, quando a gente vai estudar, assim, a parte... estudos agronômicos que tem na própria EPAGRE, Embrapa, alguns falam em 5 dias, outros falam em 15, outros falam... 10. Só que a gente sabe que, na prática, minha família também é produtora de cebola, às vezes o período é maior, né? Então, e isso, às vezes, é difícil de demonstrar. Tá,
E a questão da cura, assim, que é o que o Bernardo também iniciou ali a fala e que nos preocupa, é porque, assim, muitas vezes deu granizo, por exemplo, que era um dano que a gente vinha conversando antes, né? O dano, ele não vai aparecer e não vai finalizar no dia do granizo, né? Ele vai se perpetuando, ele pode... Não, a cebola que ela. Se der o granizo em cima da cebola, ela tá perdida. Eu posso conseguir vender ela bem abaixo do custo, por exemplo, se for um ano que ela tiver preço bom, eu consigo chegar numa pessoa que. A não ser que seja um granizo muito assim, pequeno, né? Uhum. Pouca coisa. Isso daí também vai dar intensidade da chuva ali, né? Do granizo. Mas, por exemplo, naquele ano que pegou a nossa, ela destruiu. O que que a gente fez? A gente ensacou ela e vendemos abaixo do preço, sabe? Porque daí vai para tempero também, Vai para essa. tempero, vai naquela linha Na indústria. indústria. Mas aproveitando o gancho, deixa eu te perguntar para ficar um pouco mais claro para mim que não Aham. conheço tanto quanto você. Quando acontece o granizo ali, que ele pega a cebola, para nós que não somos agricultores, a gente não consegue identificar esse dano, essa perda da cebola É, na hora. é porque essa cebola de granizo, ela não vai para comércio. A gente nem Ela conhece ela. não, ela não vai para comércio. Ela não vai, a não ser que seja, por exemplo, um granizo que tenha dado numa intensidade fraca, que tenha estragado só a folha e o produtor, antes dela madurar, dela terminar o ciclo dela ali de maturação, vai lá e arranca e corta. Porque, assim, o que a gente observa na prática, assim, muitas vezes quando tem o problema com o granizo e é acionado pro agro, o perito vai lá e ele diz assim, não, aqui teve realmente o granizo, teve a perda, era para colher, tinha uma estimativa aqui para colher 100 toneladas, deu granizo, mas vai continuar colhendo 50 toneladas. 50 vai continuar. Só que o que acontece? Quando a gente conversa com o produtor, Uhum. ele diz assim, não, no dia que ele foi lá, realmente representava que ia salvar 50%. O que a gente fez? A gente passou pelo processo de cura, a cebola não era a da melhor qualidade, então ela não teve preferência na hora de ser comercializada. Quem está Uhum. comprando vai primeiro procurar o que tem de melhor no Isso. mercado e vai ficando. E até eu conseguir vender, que demorou mais 30, 60 dias, o Ela que eu vai tinha, ela se apodreceu. Ela apodreceu, apodreceu. E Ela é vai um ser apodrecimento que ele vem de dentro para fora justamente por aquele machucadinho que o granizo criou lá atrás. ela é uma cebola que ela não pode ser, assim, armazenada. Mesmo que tenha sido fraco. E realmente, é que nem vocês estão falando mesmo. Que quando a gente olha, na hora da chuva ali, do granizo, quando a gente olha, parece que é de um jeito. Só que com o passar dos dias, que daí isso já aconteceu, né? Porque daí aciona, seguro, até que o perito vem. Porque assim, quando vem, não vem só na minha propriedade. Sim. Vem na de todas, né? Uhum. Muitas, né? Não Uhum. todas, mas Tu consegue me muitas. explicar como é que funciona na prática o acionamento do perito? Ent- Porque a lei traz uma coisa, né? A norma traz uma coisa. E no dia a dia, como que funciona? No mundo real, às No vezes mundo não real é uma situação. Agora, aconteceu a chuva de pedra. Eu posso contar como que foi Pode? Conta. no nosso caso, né? Uhum. Nós estava arrancando até meio-dia. Eu fiz almoço, todo mundo tava almoçando. Tipo, era umas 10 para 1. Tava todo mundo já se organizando pra voltar pra roça. Escureceu, sabe? Veio aquela chuva assim, tipo. Pra mim, parecia assim que foi umas 2 horas de chuva, mas foi, sei lá, de certo, 3 minutos, assim, né? Uhum. Que é. Sabe assim, aquele momento de desespero que tu bota a mão na cabeça e diz assim: eu perdi tudo. E daí, uns 2, 3 minutos, não sei te dizer, né? E então, o que eu fiz? A chuva passou, a gente foi na roça, viu a perca e daí eu peguei. Lembro que eu fui com a roupa que eu tava, assim, toda suja, de chinelo e meia, sabe? Fui lá no banco e acionei, né? Só que quando eu cheguei lá no banco, o banco tava lotado. Porque tinha um monte de produtor Porque tinha comunicando o mesmo problema. Deixa eu só fazer uma pergunta interessante que agora me surgiu, porque você é digital, né? Você, onde vai, tá com o telefone na mão. Aham. Você registrou no dia a chuva? Você filmou, conseguiu fazer? Eu tenho vídeo, só que eu não sei se. Eu tenho que olhar. Eu acho que deve estar no notebook, mas tem Tu foto. registrou. Tem. Tu chegou a mostrar pro perito? Precisou? O perito te pediu essas informações?
Pois é, agora eu tô pensando nisso, porque quem foi com o perito foi o Zaquiel daí, né? Foi teu O esposo. meu esposo, e não eu. E daí eu não vou saber te dizer bem certo agora. Que se ele pediu as Sim. Mas imagens. vocês tiveram o seguro, esse foi pago, né, no caso, né? O caso que vocês não receberam foi uma outra Mas situação, só né? para voltar aqui, Na- até para nós não perder a linha, A assim, linha. tá, chegando no banco, daí faz o acionamento, fica lá, perde um dia no banco para fazer o Sim. acionamento. Isso, vai lá, espera, né? Porque que nem eu falei, tava todo mundo dali. Porque a chuva de granizo, ela passa num risco, Sim. né? A gente fala num risco, não sei como é que fala, né? Mas, por exemplo, assim, atinge A gente as chama uma faixa, né? Isso, Pega uma uma faixa. faixa. Isso, Aí, todo mundo que tava naquela faixa tava lá, né? A gente, Encontrou com os vizinhos, né? a gente vai meio escondido, porque daí a gente não quer que as pessoas saibam que a nossa cebola pegou granizo, porque daí já é rejeitada, né? Uhum. E daí na nossa aconteceu o seguinte: numa faixa, ela pegou, numa parte da roça pegou e na outra não. Né? E daí uma parte já tinha sido arrancada. Daí foi que Aquela a gente não situação. a situação que a gente não conseguiu, porque uma parte da roça e realmente eu acho que talvez teria que ser isso, teria que ser melhorado, porque realmente uma parte da roça a gente não pegou o granizo e estava arrancada, mas na parte que não estava arrancada, pegou o granizo e estragou, né? Uhum. Então, e daí a gente acabou perdendo por isso. Bia, me diz uma coisa, assim, na prática, entre você comunicar lá no banco e o perito fazer a vistoria, leva muitos dias ou não? Depende da situação. Esse ano a gente acionou por causa que tinha muito espigo, Uhum. né? Que é aquela floração? Isso, Uhum. teve era muito, assim, que às vezes a gente teve um lugar que a gente contou, tinha 29 cabeças, uma do lado da outra, todas elas, que nenhuma aproveitava, Sim. sabe? Uhum. Então, era muito. E daí foi mais tranquilo, foi, sei lá, 5 dias. 5 dias. É, Mas isso tu achou rápido? achei Tem, rápido. tem vezes que é mais demorado. Do granizo já demorou um pouco mais, porque daí até que faz de todo mundo, E né? pensando assim, Beatriz, a cebola você já estava colhendo, já estava no ponto de colheita. A gente Aham. sabe que a janela de colheita é uma janela curta, Uhum. pequena, né? Você tem aquele prazo e passou, perdeu, né? Você esperar, às vezes, 5, 7, 8, 10 dias para o perito ainda fazer a vistoria. Porque a orientação é que deixa o produto lá no Tem que campo ser. até o perito vir olhar, né? Porque se mexer, perde também. Tem que ser. Porque é um risco isso também, não é? É Porque outro assim, já se risco. você tenha. Não vamos pensar no granizo, vamos dizer assim, nessa outra situação ali da floração da cebola, né? Daqui a pouco, se você colher no tempo, ainda tu salva alguma coisa, né? Uhum. As que não estão florescidas, né? As que não É, aconteceu o problema. A da floração, por exemplo, o quê? Eu tô vendo que ela vai espigar. Eu tô Uhum. vendo. Eu vou lá e já me programo e já chamo o perito. Uhum. Mas nesse tempo até eu colher, já pode ser muito mais. Que Isso. foi o que aconteceu também, né? Mas eu acho também que isso fica sobrecarregado, sabe? O perito Uhum. é sobrecarregado, que é muita coisa. Porque imagina, ele tem que ir lá fazer a perícia e ele tem que fazer o laudo. São E é muitos. poucos profissionais para atender uma demanda muito grande. Isso. Tá certo. E aí, depois que o perito faz a análise, até você receber uma resposta do banco, isso leva muito tempo? Daí também depende. Depende- Às vezes é rápido, às E vezes. depende muito da. Vocês trabalham sempre com a mesma instituição ou com instituições financeiras diferentes? A gente já trabalhou com 3, né? Uhum. A primeira que nós trabalhamos, que acho que é a mais conhecida nacionalmente, assim, né? Ela era uma dificuldade para tudo, para documento, para contrato, porque a nossa propriedade é pequena, né? Sim. Então, temos uma parte alugada, né? Que a Uhum. gente diz que é arrendado, né? Isso. Uhum. Então, tem contrato com o dono da terra. Então, toda a vida era aquela burocracia que todo ano tinha que estar indo lá, incomodando o dono da terra, fazendo contrato novo, porque aquele que tinha feito um ano anterior já não valia mais, sabe? Enfim, uma burocracia. E daí chegava na hora que precisava, às vezes, do seguro, não dava. Nunca dava certo, sabe? Nunca dava certo. Aí a gente mudou de instituição. Partimos para uma cooperativa, que era bom também, só que a gente achou, assim, um pouco meio dificultoso a conversa, Uhum. né? Uhum. O contato. O contato, isso. Porque tem coisas que às vezes vocês falam e eu não vou entender.
Então eu preciso... o Zaqueu que diz, né? Se eu não tô entendendo, estão me logrando. Então... a informação tem que estar sempre clara, né? Verdade. Então daí a gente acabou mudando de instituição, né? Hoje a gente trabalha com uma outra cooperativa e que hoje a gente se sente seguro, assim, né? Que quando a gente não entende, eles... Né? Não, mas a gente te explica e a gente não sai Não de tem lá. preguiça de tirar a dúvida. Isso, e, assim, bom. ajudam a gente também, né, no que fazer da melhor Mas forma. eu até te perguntei isso porque a gente, no nosso trabalho, a gente recebe questões de Proagro praticamente todas as instituições, né? Uhum. E a gente tem essa percepção, que parece que algumas são os processos, até a Josi pode falar até melhor que eu, mas são mais bem instruídos, tem mais informações, tem mais documentos. O produtor parece que mais orientado pela instituição do que outras, né? Parece que eles te explicam melhor, olha, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, isso você pode, isso você não pode. Então, a gente sente, analisando os processos das instituições diferentes, que algumas existe uma orientação um pouco melhor do que a outra para o produtor, né? Uma coisa engraçada que é o que eu falo, né, sobre esse diálogo que precisa ter, né, com o produtor, é que uma instituição, uma vez, ela indicou pra gente para fazer só uma parte. Tipo, financiar, né? Tirar um empréstimo só de uma parte. E daí tivemos dano, né? E daí não tinha cobertura. Barato Não que saiu cobria. caro. É interessante porque não é por instituição, porque às vezes é o gerente, né? Isso, é o que eu acho. Porque o que a gente percebe que tem gerente que até quando a gente conversa com o cliente, ele sempre vai conversar com o gerente. Uhum. Dizer, posso entrar, judicializar essa situação do Proagro? Uhum. E a maioria diz, vai atrás, né? Vai atrás, é seu direito, né? Vai discutir. Mas tem aqueles que falam, não entra, que você vai entrar numa roubada, não vai atrás. Documento, Parece não até vai que ele mais está no com medo crédito. que a gente vai descobrir alguma coisa que aconteceu ali no banco, né? Não vou te fornecer documento, às vezes a gente precisa, porque às vezes para ter uma análise adequada, a gente precisa da documentação que envolveu aquele processo, né? Uhum. Então ele o produtor vai lá e solicita, é um direito teu, todo documento que diz respeito a você tem direito a acesso, né? Até porque isso tá impactando diretamente no teu trabalho, na tua questão financeira, né? Uhum. Então, assim, a gente vê que e não é nem, como o Bernardo disse, não é nem por instituição, mas são pelas pessoas presentes naquela unidade daquela instituição, né? Que às vezes tem sim. facilitam esse acesso e muitas vezes, assim, fazem de tudo para dificultar e não fornecer, né? Às vezes o produtor sai lá da agência com medo de não conseguir um custeio para uma próxima safra, de tanto que o gerente amedrontou ele em relação aos documentos que ele queria solicitar. É o que eu sempre falo também. Eu acho que existe profissional bom e ruim em todas as áreas. Sem dúvida. E é por isso que tem muita gente que vem e fala que eu preciso erguer uma bandeira de defender todos os produtores. E eu sempre digo que não. Que tem produtor honesto e tem desonesto, como tem médico honesto e desonesto, como tem advogado honesto e desonesto, né? Sem dúvida, isso aí. Que o que mais tem é picareta, querendo dar golpe, né? Enfim, eu acho que vocês até podem falar melhor do que aquele, né? O bom paga pelo mal. Isso aí. É o ditado antigo, né? É isso aí. Mas, assim, gostaria de agradecer a presença. A gente ficou muito contente de você ter vindo para cá. Nossa, eu que agradeço. Conhecer a nossa realidade. A gente gostaria de deixar uma lembrança que é da nossa região também, né? E marca um pouco da nossa cidade aqui, Chapecó, Coronel Freitas, né? Que é essencialmente agrícola também, né? Quando a gente começou a trabalhar do Proagro, foi um caso de Coronel Freitas. Então, ali, o nosso trabalho, né, começou dali de Coronel. E hoje a gente atende até no Nordeste já, com clientes que a gente está mudando a vida, né? Porque são clientes extremamente endividados, que você sabe, você perder uma safra, não sabe o que fazer.
Você refinancia, mas o refinanciar não vai resolver um problema se você não gera renda. Você tem que gerar renda. A cebola, a gente às vezes precisa pensar que se não deu certo, não é esse mês, é esse ano. Exatamente. Né? Porque é uma safra. Você por perde ano. o ano inteiro O ano e vai inteiro. tentar buscar na outra safra. E o que a gente vê que não está acontecendo Não. isso, né? E a gente fica feliz de fazer esse trabalho porque a gente é um alento para aquelas pessoas que ficaram desamparadas. Tentar corrigir, nem que seja numa parcela tão pequena, né? Mas assim, tentar corrigir uma injustiça, né? Uhum. Tentar uma situação que foi distorcida, foi mal analisada, resultou num prejuízo, num segundo prejuízo para o produtor, porque o primeiro já foi a perda, né? E o segundo foi uma análise muitas vezes mal feita. E a gente conseguir isso eu falo enquanto advogado, enquanto uma pessoa que opera o sistema, é um dos personagens do sistema de justiça no Brasil, né? A gente tentar trazer um pouquinho de justiça, né? Para o produtor rural. Até porque a gente sabe que o valor, às vezes, para o banco é pouco. 20 mil, 30 mil, mas para o produtor, né? Às vezes para nós é tudo, né? Exatamente. E eu sempre falo também que... me perdi? Que né, a gente queria não precisar disso, né? Uhum. Que a gente queria era plantar, colher e que o nosso produto fosse valorizado, né? Sem Era dúvida. isso que a gente... Esse era o cenário perfeito, né? Você não tem que contar com a desgraça do outro, né? Isso, porque é o que acontece, isso né? Não tem que contar com o produtor lá da Bahia não consiga produzir. É tão triste tu só conseguir se dar bem se outra pessoa se der mal, né? Uhum. Tão difícil isso, né? E também na questão de exportação, né? Que triste isso, né? Nós ser injustiçado de, por exemplo, não poder usar alguns químicos, né? Alguns Uhum. remédios, que é o que a gente fala, Uhum. porque tem muita gente que também, talvez seria interessante até poder falar isso, que tem muita gente que às vezes fala tanto sobre o produtor porque usa químico, né? Por causa dos defensivos. Mas é o que eu digo, se a gente machuca o braço, a pele, o que a gente faz? A gente vai lá e passa uma pomadinha. Se tu tá com dor de cabeça, o que tu faz? Tu vai lá e toma um remédio. Então é isso que a gente faz, né? A gente não é besta e nem bobo de pegar e tá... vou intoxicar o mundo, né? Não, e até é porque isso. assim, né? É muito caro também. Não, Põe na mas volta assim, do é lápis, uma né? coisa cara, é um produto que ele passa por uma validação, por uma agência nacional, então da Isso. mesma forma que o medicamento, como você bem disse, né? Então, assim, não é um uso de um veneno para envenenar, é um uso de um... A gente chama de veneno, mas na verdade o nome nem veneno né? Não é mais, né? Defensivo, né? Defensivo. Então ele vai lá, ele é para proteger a planta, Pra né? proteger a planta, E não isso aí. para intoxicar as pessoas. E se quando a fosse pra... gente e quando a gente fala assim, mas tem a possibilidade de plantar sem... tem, mas assim, não em larga escala, Não. não com o mesmo custo, porque aí você não vai usar defensivo, mas a doença vai estar ali de qualquer forma. Então Ela tu vai vai ter que usar um produzir outro mecanismo. Tu vai ter que produzir usar bem menos. tu vai produzir menos, tu vai ter que ter talvez um produto não tão bonito. E então, assim, muitos consumidores esperam o melhor dos dois mundos, né? Eu quero aquele fruto grande, vistoso, bonito, sadio, mas não quero que se utilize nada que... E quero pagar barato E quero também. pagar barato. Então, assim, é o melhor de todos os mundos, né? E isso a gente sabe que nem na agricultura e nem em lugar nenhum é possível de se alcançar, né? Uma coisa cobra o preço e a outra paga, né? Então é isso, Beatriz. Vou deixar aqui para você. Muito Espero obrigada. Que você se recorde. Agradecer, Beatriz, por você dar visibilidade para um assunto tão importante, né? Tem muita gente que passa pela mesma situação que você e que não consegue conversar, não consegue buscar, né? Não sabe aonde buscar, e você está trazendo isso para muitos produtores, muitos pequenos produtores. Muito obrigada. Você acaba... Quando a gente fala... Esse termo hoje tão comum, né? Que é ser influencer, né? Ser influencer, né? Olha a responsabilidade que traz atrás desse termo, né? Que é você influenciar, é você determinar, você muitas vezes mudar a vida de outras pessoas, né? Hábitos, cultura e modo de enxergar. Então você, por vezes,
faz chegar aos olhos e os ouvidos, né, aquela dificuldade que antes ficava só no meio rural, né? E que as pessoas não... Cada um dentro da sua propriedade, né? Isso, Ficava cada um pra si. trabalhando, cuidando do seu problema, e aquilo Isso. não transbordava para a população em geral poder tomar conhecimento, E né? quantas vezes a gente troca em qualquer lugar, na praça ou no banco mesmo, mercado, conversa com outro produtor, que ele, às vezes, né, conversando sobre o mesmo problema, e ele vai lá e ele te abre a mente, às vezes, para um problema tão... Encontra uma E eu solução te ali, falo né? assim, ó, porque assim, às vezes problemas tão corriqueiros, tão comuns para vocês, assim, que vocês sabem, deu granizo, vai perder, e é assim, faz parte. É, Cara, mas para explicar para um advogado, para explicar para um juiz, para isso. explicar para o advogado da outra parte lá, que a coisa não é assim, não é tão bonito quanto a história conta, né? Aham. E que na prática é diferente, né? Então é importante essa visibilidade que você dá para a agricultura familiar, especialmente, para as mulheres do campo, e parabéns pelo teu trabalho. A gente deseja, sem dúvida, assim, muita prosperidade na tua vida como um todo, profissional, familiar, e que a tua propriedade, a tua atividade sempre prospere, sempre evolua da melhor maneira. Muito obrigada. Eu, né, quero agradecer o convite, né, a recepção de todos vocês, o carinho, né, dizer que quando eu comecei a fazer isso, eu nunca imaginei, né, falar influencer, eu até acho, eu sempre gosto de dizer que eu sou criadora de conteúdo, né, que eu, na minha cabeça, eu não consigo ver, assim, eu influenciando as pessoas, mas até que um dia, uma moça mandou mensagem para mim e disse... Eu tive uma crise de pânico e 7 dias depois, quando eu abri meu celular no hospital, o primeiro vídeo que apareceu no Instagram foi o vídeo do teu fogão. E a partir dali eu comecei a te seguir e eu vi a tua plantação. Eu comecei a seguir a tua plantação de morango. Eu vendi meu apartamento, eu comprei 3 hectares no interior de São Paulo. E hoje eu sou produtora de morango. Aquilo impactou na minha vida que eu pensei, meu Deus, eu não posso mais errar, sabe? Não posso. Eu não posso indicar nem... Responsabilidade do peso da responsabilidade. Deixa pra nós aí tuas redes sociais. Nós não falamos. Meu nome é um pouco difícil, né, Bernardo, de falar. Estopassoli, é meio difícil, né? Mas é só digitar lá no Google Opa Mulher, como tá ali na foto também, Opa Mulher, que já vai aparecer minhas redes sociais, tudo lá. Então, nós encerramos nosso primeiro podcast do escritório. Então, foi exitoso. E, em especial, né, pro mês do agricultor, por comemorar o Dia do Agricultor, eu acho que a gente acertou. Acho que foi uma grande escolha. E se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, né, aí eu estou falando para você em casa, aí o nosso... deixa seu comentário abaixo, deixe sua sugestão, sua crítica, que a gente vai responder e entrar em contato. Seria isso. Um abraço. Valeu. Valeu. Foi o primeiro? Foi?